Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é o quarto livro da série Os Bridgertons, que é O Segredo de Collie Bridgerton. Bom, gente, eu estou fazendo análise de todos os livros de Bridgertons que eu tô lendo. Esse aqui é o quarto volume e esta aqui é a minha edição. A minha edição é uma edição de luxo de Bridgertons, então ela é essa edição de bolso com as folhas douradas, mas o livro é super levinho, é super bom de ler. E se vocês tiverem interesse em comprar essa edição aqui ou a outra edição de Bridgertons, vocês podem utilizar o meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Como eu sempre vou falar um pouquinho, então, primeiro do livro sem spoilers. Pode ser que eu fale alguma coisa mais importante do livro 1, 2 e 3 nessa primeira parte, mas eu vou evitar. E depois eu entro na parte com spoilers, com cenas mais específicas e a minha opinião sobre elas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ainda mais se você é fã da série Bridgertons, porque eu já fiz análise do 1, do 2 e do 3, vou deixar aqui nos cards para vocês poderem conferir, e agora tô fazendo do 4, vou fazer do 5 e de todos os outros depois também. Bom, gente, o quarto livro conta então a história do Colin, como o próprio título já diz, e o Colin, ele é o terceiro irmão. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ele é o terceiro irmão homem, então ele é mais velho um pouquinho do que a Daphne, que é a protagonista do primeiro livro. O Colin já tem 33 anos, como eles mencionam várias vezes na série, e ainda não é casado. Ou seja, isso é um problema perante a sociedade, principalmente perante a mãe dele. Só que o Colin não tem muito interesse em casar naquele momento, o interesse dele é viajar ao mundo. Então o Colin tá sempre viajando e a gente pode ver um pouquinho disso também no livro 3 sobre a história do Benedict. Só que do livro 3 para esse se passa um tempo e o Colin continua viajando, continua conhecendo o mundo. Ele gosta de fazer isso, mas ao mesmo tempo ele usa isso para fugir da ideia de se casar, para fugir da ideia de procurar uma mulher. Mas o livro começa não falando sobre o Colin, e sim falando sobre a Penélope. A Penélope será o interesse amoroso do Colin neste livro, se não é spoiler, tá na sinopse do livro, tá? E a gente começa vendo um prólogo sobre a Penélope. A gente já conhece a Penélope, porque a Penélope aparece nos 3 livros, sempre como uma figura um pouco mais em segundo plano, uma menina que é considerada um pouco invisível, mas que os Bridgertons têm um carinho por ela. Então eles sempre estão convidando ela para dançar, sempre estão ali por ela. E a Penélope também é mencionada várias vezes na coluna da Lady Whistledown, como uma menina que se veste um pouco mal, que é um pouco tímida, mais na dela. Então, nada muito ruim, só especificamente ruim sobre as roupas dela, mas a gente acaba vendo ela nesses 2 momentos, nos bailes e também na coluna. Mas ela é muito amiga da Eloise, que é uma Bridgerton, que é a irmã do Colin, e a gente vê um pouco mais dessa amizade nesse livro também. Então começa com o prólogo da Penélope, da vida da Penélope. E esse prólogo fala um pouco sobre ela, a gente conhece um pouco mais sobre ela. E, no geral, ela é uma menina encantadora. E eu falo menina, gente, mas ela já tem 28 anos, se eu não me engano, ou 29. Então ela já passou até da idade de casar. A mãe dela, inclusive, já desistiu que ela vai casar. Já consideram ela uma solteira. E esse prólogo da Penélope acaba com uma cena que envolve a Penélope e o Colin do terceiro livro, que é uma cena em que tá o Benedict, o Anthony e o Colin conversando. Eles acabam mencionando a Penélope e a Penélope acaba ouvindo. Então, o prólogo acaba com essa cena. Só que a Penélope, ela tem um crush a vida inteira pelo Colin. Não chega a ser um amor, mas ela sempre tem aquele crush. Ela sempre achou ele encantador. Ela sempre fala nesse prólogo o quanto a vida toda ela ficou visualizando ele de longe, o quanto ele sempre era simpático com ela quando convidava ela pra dançar, que ele conversava com ela, que ela dava boas risadas com ele, ainda que risadas tímidas. Porém, o Colin não enxerga a Penélope dessa forma. Mas quando ele volta da última viagem dele, ele decide tentar dar uma nova chance pra sociedade e frequentar mais bailes, conhecer pessoas, pra ver se ele consegue encontrar alguém pra casar ou não. Porém, o Colin, ele guarda um segredo. E entre as interações dele com a Penélope, que acabam ficando mais frequentes, porque a Penélope tá sempre na casa Bridgertons, junto com a Eloise, que também está sendo considerada uma solteirona já, porque elas têm mais ou menos a mesma idade. O Colin acaba esbarrando mais vezes com a Penélope, acaba conversando mais com ela nos bailes também. E, obviamente, ela sempre com um crush nele, mas a gente vê mais a perspectiva do Colin em si do que da Penélope no livro. E o Colin não tem esse sentimento, ele vê ela mais como uma amiga, começa a perceber como ela é inteligente, como ela é bom de conversar, já que ele tá dando uma chance a mais pra conversar com ela. Mas chega um certo momento que a Penélope descobre esse segredo do Colin, e a partir dali eles passam a conversar muito mais, ele começa a notar outras coisas nela. E a gente vai vendo o desenrolar desse romance deles dois ao longo do livro.
Porém, a Penélope também guarda um segredo, e a gente vai descobrir ao longo do livro como é que o Colin vai lidar com isso, porque isso pode afetar diretamente o relacionamento deles. Além da história dos dois, a gente acaba vendo bastante da Heloise nesses livros, e também da Hyacinthe, porque a Hyacinthe tá sempre ali com elas, assim como tá junto com a Felicity, que é a irmã da Penélope, que a gente também vê um pouquinho. E a gente tem algumas cenas que a gente tem a Daphne, o Simon, o Anthony. A Kate não vi aparecer, não me lembro de ela ser mencionada, que eu fico triste porque ela é maravilhosa. E o Benedict e a Sophie também não são muito mencionados porque eles estão morando no campo. A gente vê um pouco da Violet, como sempre, o apoio dela pros filhos. E a gente também vê um pouquinho da Francesca. A gente não chega a ver ela, mas eles comentam sobre como é que tá a vida dela, porque ela não tá mais morando com os Bristons nesse momento. Então, aquilo que eu elogiei muito no terceiro livro, eles também trazem pro quarto livro, que é focar no protagonistas, mas deixar os Bristons, que têm os próximos livros, como secundários. Então, eu terminei esse quarto livro querendo muito ler o quinto livro, que é da Heloise, porque eles deixam algumas pontas soltas, a gente quer saber mais da vida dela, sabe? Então, muito ponto positivo para eles terem mantido isso e, na minha opinião, até melhorado isso no quarto livro. A minha nota pro livro, eu tava muito em dúvida entre dar um 9 ou um 10, eu acabei dando um 9,5, mas eu acho que tá mais pra um 9, porque eu acho que o terceiro é um pouco melhor, tipo, me envolveu mais, mas eu li esse em 3 dias, porque ele é muito bom, a Penélope é muito boa, o Colin é muito bom, as minhas críticas são um pouco em relação à construção do relacionamento deles, que é uma coisa que eu acho que tem muito em livro de época, que é aquilo de, tipo, eu nunca achei ela bonita, agora do nada eu acho ela bonita. Nunca achei, nunca percebi nada, e agora eu percebo que ela é um pouco mais legal. Às vezes eu acho que isso é um pouco mal trabalhado, no geral, em livros de romance, e às vezes em romance de época ainda mais. Mas é muito isso, tipo, a Penélope não era considerada bonita, não era considerada bonita. E do nada o Colin começa a perceber, olha que olho bonito, olha como ela é bonita. Tipo, eu acho que eles poderiam ter inserido isso mais aos poucos. Tipo, ele percebendo que, tipo, essa cor não fica bem nela, mas ela é bonita. Antes, sabe? E não só, tipo, depois que. Então eu acho que eles poderiam ter inserido um pouquinho melhor o fato do Colin enxergar a beleza na Penélope antes. Talvez até alguma coisa nos outros livros, mas principalmente nesse aqui ter colocado um pouco antes, porque eu acho que só começa ali da metade do livro pro final de ele enxergar a beleza. Ele enxerga as outras qualidades dela, inteligência, esperteza. Mas a beleza ele começa a perceber só depois de determinado momento. Ainda é sutil, tipo, isso aqui ela é bonito, o cabelo dela é bonito, o olho dela é bonito. Mas eu acho que eles tinham que ter inserido mais aos poucos e alguma coisa mais no início também. E na verdade o que me incomoda muito é em livro de época e em vários desses livros de Bridgerton também, eles, tipo, querendo forçar como se a protagonista não fosse bonita, sabe? Então ele fala, a Penélope é um pouco estranha. Aí eles falam que a Kate é um pouco estranha e que a irmã dela é muito mais bonita. Eles falam que a Daphne é muito amigável, muito sem graça no primeiro livro. Então, tipo, pra quê, sabe? Eu não consigo entender, não precisa colocar ela como, meu Deus, ela é a mais linda. Pode dizer que a irmã dela é mais bonita. Mas eles parecem sempre quererem diminuir um pouco elas pra pensar, meu Deus, um Bridgerton maravilhoso, ou no caso, um Duque maravilhoso se apaixonou por ela mesmo ela não sendo perfeita. Tipo, ela não precisa ser perfeita, mas eu acho que eles dão muito foco nos defeitos. Isso é uma coisa de todos os livros de época. Não teve um livro de época que eu li até agora que não foca nisso. Daí, tipo, ela não é bonita do nada, o cara começa a achar ela bonita, sabe? Eu acho que ele pode achar ela bonita desde sempre. E mesmo assim não tem interesse nela, sabe? Alguma coisa assim. Mas, no geral, é isso que eu posso falar pra vocês sem entregar nada, gente. O livro é muito bom, vale muito a pena a leitura. Depois do terceiro, esse aqui tem sido meu preferido da série até agora, porque, de novo, ele é muito diferente do primeiro e do segundo, que são muito parecidos. A história dos dois é envolvente, a química do casal é muito boa. Dei boas risadas lendo o livro também, porque os dois são engraçados. Então, vale muito a pena a leitura. Se vocês tiverem interesse em comprar, não deixe de utilizar o meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo. Agora, falando um pouquinho mais da minha opinião como spoiler, gente, eu li um livro já sabendo que a Penélope era a Lady Whistledown, e isso acho que estragou um pouco a magia do livro pra mim. Não quis comentar isso antes quando eu falei em minha nota, mas eu acho que estragou um pouco porque quando o Colin acusa a Heloise, eu nem pensei que fosse ser a Heloise, porque eu já sabia. Mas, de qualquer forma, eu gostei da construção, da descoberta, do segredo, do fato do Colin ter o segredo dele, que é um diário, que pra mim nem é um segredo direito. Mas tudo bem, o nome do livro é Segredos de Colin Bridgerton, mas o segredo é da Penélope, na verdade, né? E gostei que ele descobriu, foi atrás da Penélope, seguiu ela até uma igreja porque ele tava fascinado por ela, queria saber o que ela tava fazendo da vida dela. E daí ele foi até a igreja e descobriu. Achei até plausível a reação dele de raiva, achando que a sociedade ia fazer com ela. Mas, no geral, eu gosto muito da química deles.
Eu só realmente não gosto disso, de ele demorar tanto pra perceber que a Penélope é bonita e do nada ela é bonita, sabe? Acho que tem que ser mais sutil isso. Mas a Penélope é incrivelmente inteligente, gosto muito do incentivo que ela dá pro Colin pra ele publicar os livros dele. E gosto muito da relação da Penélope com a Heloise. Fiquei muito intrigada por que a Heloise manda tantas cartas, onde é que tá a Heloise no final do livro. E eu queria saber a reação da Heloise sabendo que a Penélope é a Lady Winston. Porque eu achei que ou ela fica chocada, ou ela simplesmente soube a vida toda por saber, assim, sem a Penélope contar, e não ia ter nenhuma reação, e simplesmente não mostra no livro. Então eu espero muito que mostre no outro livro também. Fora isso, dos finais do livro, esse aqui foi o que eu fiquei com um gostinho de quero mais do casal, porque eu queria saber qual que foi a reação da sociedade pra revelação do Penélope do Colin. Mas eu fiquei feliz que ela tá grávida, que eles estão felizes juntos, a química deles é maravilhosa, e os dois merecem muito, mesmo que tenha demorado um pouco mais pra eles se encontrarem, pra eles verem que se amam e acharem um ao outro pra formar uma família. No geral, o Colin dos meninos Bristol até agora é o meu preferido, porque ele é o mais engraçado. O drama dele em si sobre, eu não quero que ninguém descubra dos meus diários, ele não se acha bom o suficiente, é parecido um pouco com o Benedict, que o Benedict acha que não tem nada de diferente dos outros Bristol, aí no final ele pinta, no caso o Colin escreve. Mas isso é um pouquinho parecido, mas tudo bem, é uma coisa que eu até que gosto em ambos. Mas o Colin, ele é mais encantador, ele, não sei, ele é o meu Bridgerton preferido dos meninos até agora, das meninas é a Heloise. Mesmo eu não tendo lido o livro dela, eu acho ela muito legal e tô muito ansiosa pra... E acho que é isso, acho que vai ser estranho ler os próximos Bridgerton sem a coluna da Lady. Vai ser meio complicado, vai ser meio... No mais, acho que é isso. Acho que vai ser um pouco estranho ler os próximos livros sem ter a coluna da Lady Whistledown no início. Já tava acostumada, eu gostava, porque é meio que um resumo do capítulo, mas eu vou me acostumar também. E tô ansiosa pros próximos, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não me seguem nas outras redes sociais, não deixem de me seguir. Até o próximo vídeo. Beijos!